Renan, nosso ouvinte, Valdeci Vasconcelos, está aqui dizendo assim: Isaías, pergunte ao entrevistado qual a identidade que o Partido Missão tem em relação ao Partido Novo, no início da sua criação por João Amoedo. Os princípios são quase os mesmos. Não são. Não são. Eu posso falar para você tranquilamente. O Partido Novo, a única coisa que ele falava é que ele era novo na política e que ele queria administrar um partido como se fossem empresários. Pois bem, nosso partido não é um partido que vai se administrar como se fossem empresários. Nós não somos isso. Nosso partido é um partido político, nós somos um grupo político. E nós temos uma visão política muito clara. No Novo, você podia ser Novo, você podia ser Amoedo, você podia ser Bolsonaro. Na Missão, você tem uma coisa que chama Livro Amarelo, que é o nosso livro de propostas. Se você não tá com o Livro Amarelo, você vai cair fora do partido. Não vai ter essa de ter, eu sou Bolsonaro. Porque aí você permite, que é o que aconteceu no Novo, que um monte de oportunista entre, pegue a legenda por dentro, e aí o partido vire qualquer coisa. Aí hoje o Partido Novo, na maior parte dos lugares, é só um lugar que apoia o Bolsonaro. A gente não. A gente tem posição firme. Por ter uma identidade muito clara, que o Novo não tinha, a gente é diferente deles. Então nós nascemos com um DNA muito forte, muito próprio. É da nossa ouvinte, a base de combate à corrupção são os servidores públicos concursados com estabilidade e recebendo salários dignos. Privatizar o serviço público é aumentar o cabide de empregos, que é o que vem ocorrendo com o serviço público lentamente por meio da contratação de ONGs e terceirizadas. Pergunte sobre esse assunto ao entrevistado, pois não. Mas olha só, quem faz o combate à corrupção está em órgãos de Estado. Por exemplo, a Receita é um órgão de Estado. A Polícia Federal é um órgão de Estado. A gente não vai mexer nos órgãos de Estado. O que não vai ter é juiz recebendo super salário. Não vai. Promotor recebendo super salário. Não vai. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos também acabar com a cultura do concurso pelo concurso. O cara quer passar um concurso para pegar um super salário e não servir ao público. O nome servidor público quer dizer que ele serve ao público. E não ele se serve do público. Então existe essa concurso, e aí essa pessoa que mandou isso com essa preocupação, ela não está preocupada com a corrupção. Ela está preocupada em lutar pelo servidor. Veja só, o servidor no Brasil é privilegiado. Ele ganha, o servidor ganha no Brasil mais do que a média nacional, e o servidor tem estabilidade. A pessoa que paga o salário do servidor não tem estabilidade no trampo dela. Não tem. Então assim, é injusto ela ficar só falando no interesse do servidor. Antes de tudo vem o interesse do povo, o interesse público. E eu não tenho nada contra o servidor. Pelo contrário, eu quero fazer uma faculdade, uma escola de administração no Brasil, igual tem na França, para colocar pessoas para servirem o Brasil dentro do serviço público. Eu sou a favor disso, mas eu sou a favor do servidor público servir ao público e não se servir do público. O que acontece é que a gente tem policial na rua que ele tá servindo ao público, a gente tem professor que tá servindo ao público, a gente tem funcionários administrativos em vários setores da administração pública que estão servindo ao público, mas tem um monte de gente que não quer servir ao público. E esses caras, são meus inimigos. Esses caras são tão problemáticos quanto um ladrão. E eu vou combater eles. E eu acho que ela também deveria combater. Eu estou aqui com a pergunta do meu querido amigo Oswaldo Aguiar, ele é do PSOL, Sobral, do Movimento e da Discussão. Ele diz assim: Isaías, esse cidadão parece que não mora no Brasil, porque o MBL só se junta com bandido, ele pergunta. Vindo de um cara do PSOL, a pergunta, né? Justamente o PSOL, que na Câmara dos Deputados se reúne com membros do Comando Vermelho e do PCC como a dama do tráfico, e eles se reuniram, nós não podem negar, que tiveram uma deputada que era a Janira, que é porta-voz do tráfico de drogas dentro da Câmara dos Deputados. Chega a ser engraçado comentar isso, né? Inclusive eu queria entender por que o PSOL, reiteradamente, com suas ONGs e seus aliados no Rio de Janeiro, ficam passeando como por favelas controladas pelo Comando Vermelho na boa. E por que a Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, ela própria que foi do PSOL, também tem essas relações um tanto quanto estranhas, a ponto de participar de filmes financiados pelo tráfico de drogas. Então eu nem sei do que esse cara tá falando. Esse cara tem que se policiar um pouco antes de falar besteira. Olha aí, Oswaldo. O nosso amigo Lário Torquato, nosso ouvinte, um abraço para você. Ele diz assim: Isaías, breve histórico do fundador do MBL. Renan Santos, líder do movimento Brasil Livre, MBL, tem alguns pontos negativos apontados por críticos e em reportagens. Processos judiciais. Responde a mais de 60 processos e deve 6,3 milhões à União, incluindo dívidas fiscais e trabalhistas. Acusações de tráfico de influência. Foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, mas a denúncia foi rejeitada pela Justiça. Controvérsias. Envolvido em polêmicas
como a alusão a estupro coletivo de uma colega do MBL, e acusado de usar bolsonarismo para autopromoção, dívidas e movimentações financeiras suspeitas. A Receita Federal aponta que ele e familiares são donos de empresas quebradas e inativas com 396 milhões em dívidas. Críticas à liderança. Alguns ex-integrantes do MBL criticam sua liderança forte e questionam sua gestão. E segue aqui. Vários ataques. Ele diz, bom dia, Isaías, eu gostaria de saber se as atitudes irão mudar. Muita falácia, mas com métodos combativos vergonhosos, como os de Mamãe Falei, na Ucrânia, e contra o membro do MBL, contra o deputado Glauber Braga. Mais do mesmo, ele diz. E aí? Bom, diferente dessa turma toda, eu respondo absolutamente todas as acusações que ele tenha feito aí. A mais bizarra de todas foi colocar que eu fui, na própria citação que ele coloca, que eu fui indiciado, né, ou fui acusado de fazer tráfico de influência e fui inocentado, porque foi uma acusação mentirosa contra mim. Eu não tenho dívida nenhuma. Eu administrei empresas, e aí tem que ficar ensinando a administração de empresas para as pessoas. Deixa eu dar uma dica pro cara que só copiou um artigo que nos ataca. Quando você assume uma empresa que tem problema, a empresa tem dívidas. Você administra aquela empresa que já tinha problemas, você vende ela, ou você sai dela, ou eventualmente ela vai à falência, ou eventualmente ela dá certo. Essas dívidas não fui eu que contraí, eu administrei essas dívidas dessas empresas. Sabe quem tem dívidas? A Petrobras. A Petrobras, ela tem inúmeros, é o maior devedor que tem de impostos no Brasil, é a Petrobras. E é um problema? Esses caras canonizam a Petrobras. Se você for pro Carrefour, tem inúmeros processos trabalhistas. Não existe empresário no Brasil que não tenha um processo contra ele. Porque aqui no Brasil, ser empresário é crime e ser bandido é glorificado. Então os caras que defendem bandido, como esses caras de esquerda, mandam aqui essas mensagens querendo atacar eu que fui empresário. Eu não tenho dívida, eu tenho as certidões das dívidas. Eu sequer tô nessa empresa, eu só fui proprietário de uma empresa. É mentira que minha família deve 300 milhões. Isso é uma acusação mentirosa que esse cara devia ter visto, que foi rechaçada na justiça, tá? O meu pai administrou uma empresa que a empresa já estava em recuperação judicial, ele administrou com o administrador judicial e a empresa tinha as dívidas dela e meu pai não tinha nada a ver com essas dívidas. Meu pai ajudou a recuperar essa empresa. Então, isso são acusações vagabundas e falaciosas. O que esse cara não consegue mostrar é se eu tenho alguma condenação criminal por algum crime de corrupção ou qualquer coisa que nem sequer existe, nunca vai existir porque eu não sou ladrão. Então, esses são ataques vazios de quem não tem nada pra falar. Falou que ia fazer estupro coletivo contra uma amiga. Era uma piada que eu estava fazendo junto, eu e ela, os dois dando risada, piada de brincadeira entre amigos, piada que não é assim, piada de mau gosto, mas filmaram a piada de mau gosto e colocaram no ar, dando a entender absurdos. Inclusive vieram me processar por causa disso, e quem teve que me defender na justiça foi essa minha amiga, que é minha amiga que fazia piadas comigo, os dois tirando sarro um do outro, e aí, olha só. Então, eu não vou. Se o objetivo dos caras é tentar me atacar e tentar me diminuir por conta de piadas que eu faço, fico até feliz. Porque se o meu problema é uma piada que eles consideram errado, eu vou falar de volta que o problema é a vida deles, que é em si uma piada. Uma piada em termos de prática e uma piada em termos de valores. Essa aqui é do nosso ouvinte, que diz assim, o que ele acha da escala de trabalho no Brasil e quais projetos para a educação? Projetos para educação. Vou começar pro final, depois eu pescar de trabalho. Vamos lá. Educação de maneira clara. O Brasil gasta muito com educação, de verdade. Em termos de orçamento ele gasta. O problema é que ele gasta muito mal. Ele está investindo no ensino superior e mesmo o ensino superior não está produzindo pesquisa amiga da iniciativa privada pra gente ter pesquisa saindo da universidade, se juntando com as empresas e a gente gerando, vamos dizer, produtos com complexidade para melhorar o Brasil. Quando fez, deu certo. Embraer, mais ITA, aviões, Brasil concorrendo mundialmente. Embrapa, mais agro brasileiro, melhor agro do mundo. Quando a gente fez direitinho, deu certo. Só que uma parte dos casos a gente faz errado, tá? Na parte do ensino básico, é onde o problema tá, a maior parte do dinheiro vai pro ensino superior e não vai pro ensino básico. O ensino básico tem que ter grana, investimento, e tem que ter critérios objetivos de avaliação. Se a escola tá indo bem, recebe mais recursos. Se a escola tá indo mal, troca toda a diretoria. Alunos que estão indo bem nas escolas básicas, o aluno tá na escola pública básica, tá com 8, 9, 10 anos, tirando altas notas, vamos tirar esse aluno dessa escola e já vamos mandar correndo pra melhor escola particular que exista. Tem uma escola, vou melhor. Por quê? Porque eu não vou querer mais sistema de cota. Eu quero pegar a pessoa, não importa se seja negra, branca, parda, índio, lá no ensino básico, e eu vou fazer esse cara ter a melhor escola possível, se ele estiver tirando as melhores notas, pra esse cara concorrer e passar no vestibular por conta própria. Inclusive dar uma bolsa pra família dele. Porque isso é investir no capital humano. Sempre vai existir em qualquer sala de aula, em qualquer lugar do Brasil, 2, 3, 4, 5% de pessoas altamente inteligentes. Eu preciso achar esses caras, especialmente os que estão em condições hipossuficientes, ou seja, vindo de famílias pobres, e já mandar para as escolas mais prestigiadas, não importa se seja caro, não importa se seja de elite.
Que aí esses são os caras que vão passar no vestibular. Se não acontece o que aconteceu agora no Rio de Janeiro, que um cara que ficou em milésimo, duzentésimo, 34º, passou numa vaga pra medicina na UERJ, que só tinha 104 vagas, porque ele era trans e negro. Como é que é? Um cara que não tinha nenhuma condição de estar naquela vaga, só entrou naquela posição porque tinha cota pra trans e negro? Que isso? Não. Se ele era inteligente e capaz, e olha que esse rapaz, ou essa moça, nunca sei dizer aí que ele estudou em escola particular, cara. E não conseguiu passar, mas aí ele entra com a cota. Isso é picaretagem. Então, eu quero pegar assim, ó, você é um menino negro, tira notas altas numa escola no interior do Ceará. Vem aqui, pego você, fazemos um provão, passou no provão, notas mais altas, pega esse moleque, coloca esse moleque nas melhores escolas. Com uma bolsa ainda pra ele ir pra escola, pra ele até poder ter roupa pra ver os meninos que têm mais dinheiro e não se sentir humilhado. Esse é o melhor investimento que o Estado faz. É de graça. 2, nós vamos voltar com o método fônico na escola. O que é o método fônico? É o método que a gente aprendeu a ler e escrever. Hoje tem outros métodos alternativos e as pessoas estão tendo déficit de aprendizado para ler e escrever. E não só ler e escrever. Ler, escrever e aprender a recitar, a falar em público. As pessoas perderam a capacidade de ler e ler com fluência. E falar com fluência. Tudo isso. Matemática, português, matérias básicas. Não esse currículo todo confuso do novo ensino médio. E aí, até os 12 anos de idade, a criança, e o Mississippi nos Estados Unidos pegou o pior estado em termos de notas em avaliações nos Estados Unidos e colocou entre os primeiros. Até os 12 anos, os professores da escola se certificarem que todo mundo lê, escreve e faz as operações matemáticas de maneira perfeita. Quando eles se certificam disso, o aluno se forma sozinho nos próximos anos, ele melhora sozinho. E, ao final, muito curso técnico. Alemanha e China focam muito em cursos técnicos, sem focar, eu preciso entrar na faculdade. Não, às vezes você precisa de um curso técnico, que vai te dar um emprego numa fábrica, que vai te dar emprego numa operação comercial, aprender a usar as novas tecnologias de internet. Com isso aqui, a educação se torna útil para as pessoas e forma cidadãos melhores, tá? A outra coisa é sobre escala de trabalho. Eu quero flexibilização do modelo de contratação e demissão. Muita flexibilização. O mundo tá muito diferente. A CLT foi montada num contexto lá dos anos 40. Hoje eu preciso de flexibilização. As pessoas querem fazer seu próprio horário. Porque se fosse isso, esses milhares, vamos botar aqui milhões de pessoas que trabalham com entrega ou com Uber no Brasil, com aplicativos, elas estavam loucas correndo atrás do emprego CLT numa lojinha, e não é isso. Elas preferem ganhar, eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, 5, 6 mil, 6.500 reais sendo entregador, fazendo o próprio horário, mesmo sendo extenuante, do que ganhar menos dentro de um regime CLT. Então, nós temos que ter leis que tornem a economia mais competitiva para todo mundo ganhar mais e liberdade laboral. Precisa de liberdade, porque onde tem liberdade laboral, as coisas cresceram mais. Coreia tem liberdade laboral. A China tem uma liberdade laboral maior do que a nossa. A China, não é um país comunista. A China. Então precisamos ter liberdade laboral. Eu acho essas discussões, não, tem que acabar com essa escala aqui. Cara, isso é perda de tempo, isso é uma discussão lá do século passado. A gente tá no século XXI. Certo. Tô aqui com um amigo nosso, ele atende, não é que ele é nosso irmão, ele atende como irmão Oliveira, é evangélico e tal, ou foi, ou tá afastado, coisa assim. Irmão Oliveira, também uma pessoa que debate aqui, um cara que tem senso crítico apurado. Gostaria de dar uma palavra na nossa programação. Irmão Oliveira, você pode falar. Bom dia, boa tarde. Bom dia, é muito bom demonstrar. Eu sou filiado ao pessoal, né? Fui filiado ao pessoal e vi o Oswaldo fazer uma pergunta a você. De repente, você acusa o pessoal do pessoal que está envolvido com tráfico. E a mesma forma eu vi um rapaz aí na interna lhe acusando também. Que não acha muito presunçoso. Vai que o camarada quer resolver o problema da sociedade brasileira, que não resolve muito seu próprio. Você não acha isso muito presunçoso? E quando você escreveu na catástrofe da Dilma, você também vai passar uma catástrofe para poder resolver, para poder não comprou deputado para não ser caçado. Quais são os argumentos que você usou de mentira, de subterfúgio, por isso para tentar o mandato do Dado 8 é fazer parte de um programa desse, escutar. Você acusou o pessoal do pessoal de envolver com tráfico,
E você costuma ser acusado na internet de muitas outras coisas, e você argumenta Ok, Santinho da parada, ó. Cara, eu não sou santinho, não, cara. Não sou nem um pouco santinho. Dito isso, é pior, eu sou um anjo vingador, se você quer falar nesses termos, tá? Eu vou pra cima de todo mundo do tráfico de drogas e os seus aliados do crime organizado, eu vou matá-los. Eu vou falar pra você, nós vamos matar os membros do crime organizado e se o cara se entregar, nós vamos prender ele. Primeira coisa pro cara do PSOL. Mas é isso que tem que ser dito. Eu vou fazer o quê? Eu vou recuperar um cara que tem 10 passagens pela polícia? O cara tem 10 passagens, traficou, matou, assaltou, e aí eu vou recuperar. Essa lei não permite. Pô, permite, se você entrar numa favela e o cara aparecer com um fuzil, você vai ter que deter ele. Ou ele se entrega, larga o fuzil. Se ele quiser participar de um combate com a polícia, ele vai ser abatido. Isso já é permitido. Isso já é permitido. O que nós vamos fazer são, inclusive, operações militares em favelas, incursões em favelas, para recuperar regiões tomadas pelo tráfico. Um exemplo, aqui, Sobral. Região, Caiçaras, o bairro dos Caiçaras. Nova Caiçara. Bom, Nova Caiçaras. Nós temos ali uma área que é do PCC, outra área do Comando Vermelho. Eu quero saber se essa área vai ser de Sobral e do Brasil, e não do PCC e do Comando Vermelho. Nós vamos invadir essas áreas, e nós vamos ter que recuperar. Hoje a legislação brasileira é muito leniente com o tráfico. Vamos ter que mudar as leis penais, mudar as leis de execução penal, para prender esses caras, para derrotar o tráfico. Pois bem, quem é contra a mudança nas leis penais, na lei de execução penal, é o PSOL. O sujeito que mandou essa mensagem aí, eu não entendi muito, tá um pouco de eco, mas ele, tá, por que o PSOL não vota em leis que façam com que a prisão e a manutenção na cadeia de vagabundo faccionado aumente? Por que diabo membros do PSOL participaram de documentários ligados ao Comando Vermelho e ao PCC? Eu vou dar um nome, para não parecer abstrato, chama O Grito, tá na Netflix. A Aniele Franco participa. Por que a Janira, ex-deputada do PSOL, amiga do Guilherme Boulos, levou a dama do tráfico, condenada por participação junto com o Comando Vermelho em tráfico de drogas, a passear no Congresso, tirou foto, se reuniu no Ministério dos Direitos Humanos? Isso não é minha opinião. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Se isso aconteceu, assim, eles têm uma relação leniente. É fato. É fato. Por que o PSOL defende projetos de lei que sempre vão na linha contrária do aumento de penas para eles? Então, eu tô descrevendo fatos. E sobre a minha participação no governo, na derrubada da Dilma Rousseff, vou explicar pro rapaz que mandou o áudio. De maneira muito clara. Eu organizei e convoquei através do MBL as maiores manifestações do mundo nos últimos 20 anos. Foram as maiores manifestações do mundo, junto com milhões de brasileiros. Depois, eu fui para Brasília e eu fui vice-presidente do Comitê do Impeachment. Tudo isso são fatos. Não é a minha opinião. São fatos. Eu fui vice-presidente do Comitê do Impeachment. Presidente era o Mendonça Filho. Participei das articulações pelo impeachment da Dilma Rousseff. Eu tenho um livro publicado sobre isso. E não é também minha opinião. Existem estudos feitos por professores de esquerda que reconhecem esse papel do MBL. Fiz isso. Qual era o argumento para derrubar a Dilma Rousseff? O argumento jurídico, as pedaladas fiscais, crime fiscal cometido pela Dilma Rousseff. E do ponto de vista político, porque o impeachment é um julgamento político. A Dilma Rousseff quebrou o Brasil e estávamos vivendo o maior escândalo de corrupção até então da história do Brasil, que era o Petrolão. E o Brasil estava quebrado e vivendo um escândalo de corrupção tocado pelo partido dela, que era o PT. Ela não tinha condições morais de permanecer no cargo. E não permaneceu. Agora, eu acho isso engraçado, porque se tem uma coisa que as esquerdas adoraram fazer em todos os governos da República, é pedir impeachment de presidentes adversários. As esquerdas pediram impeachment do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, do Bolsonaro, do Temer. Então, eles podem pedir impeachment à vontade. Eu não caio nessa conversa. Não caio. Núbia Nascimento, é isso o seu nome? Núbia Vasconcelos. Núbia Vasconcelos. Pois não, Núbia? Isaías, é porque assim, Isaías, quando chega em época de política, aparece o salvador da pátria. Muito empolgado. E aí, assim, acredita. Vai na onda, né? Mas, pra quem não acredita, não vai. E esses discursos aí, dessas coisas muito fáceis, que vai matar, vai resolver, balela. Quando chega lá, o sistema é o mesmo, quem manda é o deputado, o senador, e o presidente fica na mão. Tá entendendo? E aí, assim, eu tô vendo esse rapaz aí, é do MBL, né? O MBL é um partido novo, tá aqui em São Paulo, se eu não me engano, enviado de São Paulo. Olha, o povo do Brasil tem que ficar de olho na proposta desse povo. Porque é salvador da pátria, e salvador da pátria não existe não, salvador da pátria é só Deus. Viu, Isaías? Aí esse povo, na vista dele, nada tá bom, o governo só tem coisa ruim no governo, não tem nada bom, não tem coragem de assumir nenhuma coisa boa do governo, né? Essas pessoas são perigosas e as pessoas ficam de olho. Olha, eu sou uma pessoa, Isaías,
que eu fico de olho na política, porque eu dependo de política, né, Isaías? Porque tudo hoje depende da política, infelizmente. Aí, Isaías, não pode se deixar enganar. E os seus ouvintes, nós todos aqui, de todo o Brasil, não pode se deixar enganar com discurso fácil, discurso empolgado. Isso não existe, não existe. A prova é que o Bolsonaro, na época, muita gente acreditou que era uma revolução no Brasil, que muitas coisas iam mudar, mudou nada. Eu, na minha opinião, sei exagerar. Porque Isaías criou uma guerra política no Brasil, que nós estamos vivendo 4 anos, Isaías, de guerra política. Faz quantos aí que nós passamos 4 anos na campanha? Olha, desuniu o povo. Era assim uma coisa, assim uma raiva. Meu Deus do céu. E aí eu estou dizendo para as pessoas, não que eu seja uma pessoa sábia, que eu sei de tudo. Quem sabe de tudo é Deus. Eu acho que se eu estudasse a vida inteira e morresse 200 anos, eu ainda não sabia de nada. Mas uma coisa eu digo, a população não deve se enganar por discurso fácil, porque não existe nada fácil. Né? Seja mais objetivo para a gente ganhar tempo. Seja objetiva, moça. Faça a pergunta. Só para a gente ganhar tempo. A audiência está indo embora aqui na internet. Faça a pergunta. Respondo tudo que a senhora quiser, só faz a pergunta, por favor. Só faz a pergunta? Faz uma pergunta. Pergunte, o Nubia. Não, essa é a minha opinião que eu estou dizendo. É para as pessoas não ir na onda de discurso fácil. Porque não existe. Tá, então a senhora tá, basicamente assim, vou tentar resumir em 10 segundos que a senhora falou. Um abraço pra ouvinte, vou tentar resumir. Ela disse o seguinte, não confie em ninguém que proponha nada novo, pra passar qualquer coisa tem que passar pelo Congresso e tem que reconhecer que o Lula fez coisa boa. Ela, basicamente resumindo esses 10 minutos de fala em 10 segundos. Vou falar um negócio rapidinho. Existem homens públicos e presidentes que mudaram a realidade dos seus países fazendo a coisa certa e fazendo a coisa certa de maneira rápida. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, basicamente acabou com o crime organizado no país mais perigoso das Américas, que era El Salvador, e transformou ele no país mais seguro das Américas, tomando medidas rápidas, duras e inteligentes. O presidente da Argentina, agora, o Javier Milei, pegou o país com a maior crise fiscal das Américas, que era a Argentina, e ele resolveu ela. A Argentina tá mudando. A Argentina vai crescer muito mais do que o Brasil esse ano. Não precisou decretar moratória. Teve nada de moratória. Ele resolveu a questão fiscal, fez reformas muito profundas, as pessoas sofreram por 1 ano. Ele avisou, vocês vão sofrer, ele não mentiu. Vamos sofrer por 1 ano, mas vamos sair dessa crise. E tá começando a sair da crise. E tá resolvendo outros problemas estruturais do Estado argentino. Ou seja, esse papo que ela quer que todo mundo acredite, que é tudo vai dar errado, nada vai passar. Eu não acredito nela. Porque se eu for acreditar nela, eu vou deixar o Brasil na mesma porcaria que é. E no fundo, o argumento dela, ela criticou o Bolsonaro, ela me criticou, só não criticou o PT e veio exigir que eu reconheça a coisa do PT. Ela é petista. E como petista, ela tem que entender o seguinte, o país tá uma desgraça. E o PT quer fazer as pessoas crerem que não dá pra mudar nada. Não, mexe com o Congresso, não vai andar. Dá pra mudar, sim. Tem que ter vontade política, sim. E eu vou mudar, e eu vou fazer a estratégia certa, no tempo certo, pra gente alterar o destino do Brasil. E eu tenho que ser enfático, eu tenho que ser claro, porque o discurso dela é o discurso que o petista quer que todo mundo que não é petista sinta que não dá pra fazer nada. Se não dá pra fazer nada, mantém o Lula aí, não é? Ele vai dar um Bolsa Famíliazinho aqui, um Vale Gás ali, paga uma conta de luz a colar, e tudo bem. As pessoas vivem com migalha e o país não cresce e o país não se torna o país importante que ele nasceu pra ser. Não acredito nisso. Tem meios de passar coisas no Congresso, tem meio de quebrar esse problema burocrático gigantesco que tem no Brasil. Agora, com essa mentalidade, que no fundo é a mentalidade que uma senhora petista tá querendo usar na cabeça de todos vocês, que é a da desistência. Desista, esse tá mentindo, se aí a conversa mole, deixa o Lula, reconhece que tem coisa boa aí no Lula e a vida vai seguir. Não compro isso. Não compro isso. Não compre, ninguém pode comprar, porque a vida das pessoas está passando. Se pra senhora tá bom, saiba que pra maior parte das pessoas não tá bom. E boa parte das pessoas acaba acreditando nesse conformismo que a senhora tá passando, que é do, deixa, me dá uma bolsa aí, vai, paga, me dá um auxílio. E a vida segue se arrastando. Ninguém nasceu pra se arrastar, ninguém aqui é lesma pra viver se arrastando. Ninguém quer se arrastar no chão. As pessoas têm que ter um inconformismo, até porque o Brasil é um país pobre, muito pobre, e que vai precisar fazer coisas muito duras pra deixar de ser pobre. Ninguém aqui nasceu pra ser pobre. Nem pra sentar essa mentalidade, volta a falar, derrotista. A senhora tem a derrota na cabeça, a senhora quer que a gente fique se arrastando no chão. Eu não aceito isso. Eu vou lutar até o fim contra, não só esses mesmos políticos que a senhora citou, mas a mentalidade da senhora. A mentalidade da senhora quer que eu me torne um escravo, quer que todo mundo seja um escravo pagador de imposto, sendo assaltado no meio da rua.
aceitando a Janja viajando pelo mundo. Eu quero acabar com isso. E eu vou juntar as melhores pessoas, as pessoas mais inteligentes, as que têm mais energia, pra combater isso que a senhora representa, que é a falta de energia e a falta de vontade. Porque essa falta de ambição faz mal não só pra você, mas faz mal pros teus filhos e pras pessoas jovens que querem ter uma vida decente. Eu não aceito isso. Eduarda, Loyola, você pode falar, seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde. Já acompanho a Libéria há muito tempo, fascinante do clube. Tem uma camisa que aprendeu uma toca na fantástica. Eu vou usar para votar em uma certa legenda da onça. E eu queria saber como é que vai ficar quando você, como Deus quiser aí ganhar a presidência, né, futuramente, tiver que lidar com o Supremo quando ele, por exemplo, uma medida mais só falar, tipo, dar uma decisão, como ele costuma fazer atualmente, que não, talvez não seja possível fazer aquilo, ou que é constitucional e legal. Como é que vai ser essa dinâmica do presidente com esses outros poderes, principalmente com o judiciário, que praticamente uma cúpula de indicadores atualmente, mas principalmente essas normas que precisa ficar, né? Eu não estou ouvindo bem. Assim, Deu pra entender? assim, rudimentarmente eu entendi que ele gosta da gente e quer saber se o STF ele pode atrapalhar a gente a passar as nossas propostas. E sim, o STF pode tentar, mas como nós não temos rabo preso, nós vamos trabalhar para tudo passar. E ordens ilegais, elas não podem ser aceitas normalmente. Então, se, por exemplo, a gente entra com um estado de defesa para combater o crime organizado, aí vem um ministro dar uma canetada, não pode. Como não pode? Todos os preceitos constitucionais para você colocar um estado de defesa numa área que é ocupada pelo crime organizado estão dados hoje. Se você tem uma canetada negada para um ministro de maneira monocrática, esse ministro está errado. E aí nós vamos para um enfrentamento correto, não vou mandar fechar a STF, eu sou um democrata. Isto, por ser um democrata, eu não vou permitir que poderes ajam para além das suas atribuições para barrar o bom funcionamento do poder executivo. E hoje o poder executivo tem uma série de obrigações. A primeira delas é reinstaurar a segurança pública no Brasil e a autoridade do Estado brasileiro em lugares que foram ocupados pelo crime. Então, eu sei que todo mundo fala, Renan, sua primeira medida vai ser enfrentar o crime organizado. Sim, e eu espero contar com o Supremo. Tirando isso, no médio prazo, nós temos que acabar com o foro privilegiado como ele existe hoje, que faz com que deputados e senadores fiquem nas mãos dos ministros do STF. Isso tem que acabar. Nós temos que ter uma corte específica. É poder demais? É lógico. Poder demais. Aí fica com todo mundo com medo. Aí acontece o que está acontecendo agora, por exemplo, tudo que a gente está sabendo sobre Dias Toffoli. E aí os senadores têm medo, têm uma paura, têm um pavor de discutir impeachment de ministro do STF, porque tá todo mundo encalacrado. Tem uma pergunta aqui do nosso Cicero Lima, ele diz assim, bom dia Isaías, aqui é o Cicero, não é Cícero, é Cicero. Cicero Lima. Pergunte ao entrevistado o que ele pensa sobre as emendas parlamentares, é a favor ou contra? Qual a sua posição sobre a reforma administrativa? Qual o papel do servidor público e do Estado na sociedade? E sobre a escala 6x1, qual a sua posição? Emendas parlamentares, elas são um câncer hoje, especialmente a emenda do orçamento secreto, a famosa RP9, que mudou de nome. Ela é um câncer. Hoje a política... Ser deputado federal significa pegar essa emenda, mandar pra base, desviar um pedaço dela, dado que não tem fiscalização, usar ela junto aos seus aliados políticos, se reeleger comprando voto. A emenda é um câncer, ela tem que ser altamente fiscalizada e quem se lambuzou de emenda tem que ser preso, tá? Coisa número 2. Falou do... Reforma administrativa. Eu quero fazer uma reforma do Estado brasileiro inteira que mexa nos critérios objetivos de avanço das pessoas dentro das carreiras, ou seja, muitas carreiras que não sejam carreiras fins, carreiras de Estado. Por exemplo, um juiz é uma carreira de Estado, um policial é uma carreira de Estado. Agora tem carreiras meio, ali eu sou um auxiliar de não sei o quê. Cara, você não precisa ter estabilidade. Muitas carreiras ali podem ser passíveis de demissão, porque a pessoa tem que trabalhar também focando em desempenho. Tá? E outra coisa, super salários que existem na máquina pública têm que ser diminuídos. Também existe a reforma da administração da federação. O Brasil tem muitos municípios, nós precisamos fundir esses municípios, diminuir o número de vereadores, assessores que nós temos. Os municípios hoje não se sustentam, então tem que ter municípios maiores, com populações de mais de 15, 20 mil, 30 mil pessoas, e esses municípios têm que ser, na prática, autossuficientes em termos de recursos. O nosso ouvinte, Joacilo, também nosso amigo, sempre escuta a gente. Bom dia, Isaías. Isaías, quero comentar. Esse aí é um falastrão. Igual mamãe falei, que se elegeu nas costas do Bolsonaro e foi para a Ucrânia fazer turismo sexual. Ele não tira o Bolsonaro da boca. Manda ele parar de falar do Bolsonaro porque ele não tem moral para isso. Aí é uma melancia pura. Ele não é de direita nada. Joacilo, um abraço para você. Pois não, Renan? Um abraço pro Joacilo. O Joacilo tinha que voltar pra escola. Joacilo, volte pra escola, que você tem o raciocínio ainda de uma criança, Joacilo.
Vamos lá, Jacilo, vou te explicar com calminha, tá? Verde por fora e vermelho por dentro é o Bolsonaro, que era verde quando era militar, mas vermelho fazendo greve contra o próprio exército de Caxias, que ele sempre jurou defender. O Bolsonaro que apoiou o Hugo Chávez quando o Chávez assumiu a Venezuela. O mesmo Bolsonaro que era a favor do aborto nessa época. O mesmo Bolsonaro que disse que votou no Lula e que era a favor do Lula contra o Fernando Henrique naquela época. Quer falar de melancia? A primeira melancia é o Bolsonaro, que botou petista na PGR, que destruiu a Operação Lava Jato. Isso é um melancia. E outra coisa, este cara, o Arthur Duval, meu amigo, Arthur Duval, ganhou a eleição por causa do Bolsonaro. Mentira. Nós não fizemos campanha pro Bolsonaro em 2018 e os Bolsonaro nos atacavam durante as eleições de 2018. Nós nos elegemos, tanto o Arthur quanto o Kim, deputados federais à época, sem fazer campanha pro Bolsonaro e sem precisar num segundo turno, veja só, sem precisar, quando a Joyce, quando a turma dos deputados bolsonaristas ganharam, foram tudo tirar férias e o Bolsonaro ficou sozinho no segundo turno. Quem foi enfrentar o PT no segundo turno sem precisar fomos nós. Nunca surfamos onda do Bolsonaro. O Bolsonaro surfou nessa onda. Eu tava nas ruas convocando e fazendo... O Bolsonaro surfou a nossa onda. Quem criou as manifestações em 2014, 15, 16 fomos nós. Okay. Não foi o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro surfou a onda nossa, da Lava Jato, ganhou e destruiu tudo. O nosso Lali Torquato retorna e diz assim, olha isso aí, é só muita bravata. Só olhar o histórico dos membros do MBL e se tem um raio-x, se chama Gabriel Monteiro e companhia. O Gabriel não é do MBL. Não. Desculpa, Não é. Não. Ele diz mais, tendo o Ciro aqui, quem cairia na lábia do MBL? Dono de partido, futuro garantido? Vamos lá. Começar, né? O diagnóstico do nosso amigo que mandou a pergunta já começa errado. O Gabriel Monteiro, ele entrou na militância do MBL, ou seja, ele entrou para participar, como milhares de outros jovens entram, num período de 4 meses. Depois de 4 meses ele foi expulso, que a gente viu que não era a nossa praia. A gente expulsou ele bem no começo. Tá aí uma informação. Então não tem nada a ver com a gente. Nós tomamos a decisão de tirar ele. Ele entrou e nem tinha... Todas essas polêmicas dele aconteceram muito depois, quando ele era bolsonarista. Tá? Só pra clarificar aí. Coisa número 2. Aqui, como é que é quem conhece o Ciro Gomes? Cara, então vote aí no Ciro Gomes. Se tá tudo bem com o Ceará, com a família Ferreira Gomes e que o futuro é com eles, continue aí. Só sabe uma coisa, o Ceará continua vivendo de repasses do governo federal, o Ceará tá sendo tomado pelo crime organizado. Diz agora que os ex-aliados do Ciro, que é essa turma do PT, que um dia foram aliados em alguma medida deles, agora eles estão brigados. Que bom que agora eles estão brigando, porque tem que afastar essa turma que tá no poder hoje aqui. Agora, dito isso, sim, nós temos muitos projetos, nós temos muitas propostas, somos o grupo que mais produz propostas no Brasil, somos o grupo que roda o Brasil. Viáveis, propostas viáveis. Viáveis. Eu não só falo assim, quero fazer tal coisa. Eu quero fazer tal coisa com esse plano que começa aqui e termina aqui. Não adianta eu só jogar a proposta no ar. Por exemplo, aquela senhora, eu vou agora tratar, que fez a pergunta anterior, de uma maneira bacana. Senhora, às vezes a senhora tá só desiludida. Não é verdade, mas vamos fingir que ela tá só desiludida. Porque muita gente propõe e não entrega. Pois bem, o que a gente propõe é factível e a gente explica como a gente vai fazer.